Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália, aqui do Núcleo João Paulo, professora de Ética e Cidadania, e hoje eu vim falar de mais um assunto super importante para vocês aprenderem aí em casa. A palavrinha de hoje é responsabilidade. É uma palavra grande e também com muita força. Tenho certeza que em algum momento aí você já deve ter ouvido essa palavra, ou em conversas com os adultos, ou a mamãe, o responsável de vocês também já falou para vocês terem responsabilidade. Então é uma palavrinha muito comum entre a gente, né? Mas e aí? O que é responsabilidade? Né? É uma obrigação, né, da gente responder pelas nossas ações, ou seja, somos totalmente responsáveis pelos nossos atos, né? Aquilo que nos responsabiliza por conta própria, pelos nossos comportamentos e ações, né? Então, aquilo que fazemos, a gente tem que ser responsável por aquilo e assumir os nossos atos. Vamos lá dar um exemplo? Se nós somos responsáveis, né, no ato de nos relacionar na sociedade e com o mundo, através de um comportamento individual. Assim nos tornamos responsáveis e comprometidos com as nossas atitudes ou tarefas. Bom, vou dar um exemplo aqui, né, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Quando a mãe de vocês pedem para vocês manter o quarto organizado e limpo. Então, isso é uma responsabilidade que o responsável de vocês deram a vocês. Então, vocês têm que ser totalmente se responsabilizar pelas ações de vocês. Por exemplo, se vocês vão manter o quarto limpo mesmo, se vai manter organizado, isso vai depender da sua responsabilidade, né? De realizar aquilo que foi dado a vocês. Outro exemplo também muito importante é as tarefas da escola, né? Os deveres de casa. É responsabilidade de vocês fazerem e levar no outro dia para a escola. Mas e se vocês não executarem essa tarefinha? E aí? Quem vai assumir por esses atos? São vocês, né? Então, muitas vezes é muito melhor fazer, né? Assumir nossas responsabilidades, fazer tudo direitinho, para depois as consequências podem ser muito ruins, né? A gente pode não gostar das consequências. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Tem vários tipos de responsabilidade, né? Como acordar cedo para ir para a escola, chegar no horário certo, né? Muitas vezes, se não chegar no horário certo, tem as regrinhas da escola, né? Que pode fechar o portão, vocês podem ficar para fora, não entrar mais. Então, são várias regrinhas, né? Para a gente viver em sociedade que nos fazem a ter responsabilidade, nos fazem desde pequeno ter responsabilidade. Quando desde bem pequenininho mesmo, a mãe às vezes pede para a criança fazer tarefas que ela consiga, né? Ela pode fazer tarefas de colocar os brinquedos espalhados no chão, colocar dentro de uma caixa. São coisas fáceis dela realizar. Lembrando que cada criança tem a sua responsabilidade de acordo com a sua idade, como eu dei o exemplo do bebê. Não dá para pedir para o bebê limpar um quarto, né? Manter o quarto organizado. Isso vai de acordo com a idade de vocês. Um exemplo, os adultos têm outros tipos de responsabilidades, como cuidar dos filhos, responsabilidades no trabalho, de chegar no horário do trabalho, sustentar a casa, esses outros tipos de responsabilidade que ainda não cabe a vocês, tá bom? E quando criança, a responsabilidade é dos pais, né? Que vai ensinando o filho a ter essa responsabilidade. Por isso que muitas vezes os pais passam para vocês alguma responsabilidade para vocês fazerem, tá? Então eles já estão educando vocês para que lá na frente, lá no futuro, vocês cresçam já adultos responsáveis, centrados, né? Então, é por isso que desde pequenininho a gente já vai tendo essa palavrinha responsabilidade. E aí, com o tempo, vocês vão ficando mais independentes, vão tendo mais autonomia
e essa responsabilidade acaba sendo com mais naturalidade, tá bom? E lembrando que a responsabilidade da criança não pode ser coisas, mais uma vez vou falar, não pode ser coisas fora do alcance de vocês, né? Como, por exemplo, a faca para cortar legumes para fazer um almoço. Uma criança na idade de vocês não pode, né, trabalhar com faca, trabalhar com materiais de corte, né? E tem a responsabilidade do almoço. Outro exemplo é vocês andar na rua, né? Às vezes, muitas vezes tarde da noite, para buscar alguma coisa para um adulto. Isso não cabe a vocês, essa responsabilidade ainda não cabe a vocês, tá? E a responsabilidade, como eu já disse, é adquirida com muito treino, para que depois vocês vão agindo naturalmente. Um exemplo, né, que eu acho que vocês devem fazer muito aí, ou não, né? Devemos aprender que quando a gente tem realizar alguma coisa de responsabilidade, uma tarefa muito importante, uma coisa de responsabilidade, devemos sempre pensar em executar primeiro aquilo, para depois que terminarmos, ir para a diversão. Parece um pouco difícil, né? Muitas vezes é muito mais gostoso jogar videogame ou brincar lá fora, e aí a gente acaba esquecendo das nossas responsabilidades. Então, fiquem atentos a isso. Faça o primeiro dever de casa ou alguma responsabilidade que a mamãe deu para vocês aí em casa. Depois vocês podem ficar tranquilos para realizar a diversão, brincar, sem ter aquele compromisso de fazer aquilo que vocês precisam, tá? Pensa sempre nisso, é uma dica super importante. Vocês vão ver como vai se tornar muito mais fácil. Agora, eu vou contar uma fábula para vocês, acho que é muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, mas que vai explicar tudinho, assim, mais ou menos o que eu falei, tá? É uma fábula conhecida, como eu falei, é a fábula da cigarra e a formiga. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Era um dia de verão e uma formiga caminhava pelo campo, recolhendo grãos de trigo e outros cereais para ter o que comer no inverno. Uma cigarra a viu e se surpreendeu por ela ser tão laboriosa e por trabalhar sem parar, enquanto os outros animais descansavam. A formiga, naquele momento, não lhes disse nada. Apenas quando chegou o inverno e a chuva acabou com o alimento, a cigarra faminta foi ao encontro da formiga para lhe pedir um pouco de comida. Então ela lhe respondeu: Cigarra, se você tivesse trabalhado antes, quando eu me esforçava e você me criticava, agora não lhe faltaria comida. Moral da história: cada um deve aprender a responder por sua própria conduta, ou seja, pelos seus próprios atos, tá? Então foi isso que aconteceu. A cigarra, enquanto viu a formiga lá, todas as formigas trabalhando, pegando a comida, né, para guardar para o inverno, a cigarra ficou lá debochando dela, ficou lá se divertindo, cantando. E aí o inverno chegou, né, as formigas entrou dentro do seu formigueiro e elas tinham comida suficiente para todas elas. E a cigarra, que só se divertiu, não trabalhou, não teve responsabilidade nenhuma, e aí? Ela teve dificuldade, né? Não teve fome. Então aí a formiga falou para ela: você não se responsabilizou pelos seus atos, agora olha o que está acontecendo com você, tá? Então essa fábula tem tudo a ver com o que eu disse para vocês, resumidamente, tá bom? Agora eu quero que vocês me contem, pessoal, o que vocês costumam fazer aí em casa para exercitar a responsabilidade de vocês? Conta pra mim aqui embaixo, ó, nos comentários. Tô louca pra saber aí, pra mim ter várias ideias também. O que vocês acham que vocês têm responsabilidade aí, que vocês executam muito bem? Escreve aí pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado na aula de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!